A Semana em Minutos. Notícias que foram destaques na semana, de 23 a 29 de setembro de 2018. Dia 23. Michel Temer viajou no dia 23 para participar de uma cerimônia na ONU, em Nova York. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ocupou o Palácio do Planalto durante a ausência do presidente. Como Temer não tem vice, o próximo da linha sucessória é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e depois o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Mas, pela legislação, candidatos não podem ocupar cargo no Executivo 6 meses antes da eleição. Como Maia e Eunício estão tentando a reeleição, ambos viajaram para a Argentina. Assumir a cadeira do Planalto durante a ausência de Temer transformaria tanto um quanto o outro em candidato inelegível, como determina a legislação. É uma situação ridícula desses dois patetas. Para não perderem a chance de mamarem por mais alguns anos nas tetas do país, Maia e Eunício viajaram para o exterior sempre que o pateta maior também viaja. As despesas de viagem, porém, nem sempre são arcadas com recursos próprios. Interrompemos nossa programação para informar que no próximo dia 30, domingo, às 18 horas, no meu canal no YouTube e no site projetonovoeleitor.com.br, a Ana Cândida será apresentada a vocês. Ela analisa candidatos a todos os cargos em disputa em 2018. Aguardem. Dia 24. Em seu primeiro dia de despacho no Palácio do Planalto, o presidente da República em exercício, Dias Toffoli, sancionou no dia 24 lei que torna crime a importunação sexual e aumenta a pena de estupro coletivo. Recentemente, chamou a atenção nacional o caso de um passageiro de ônibus preso em São Paulo depois de ejacular no pescoço de uma mulher. Mesmo sendo alvo de várias denúncias anteriores, o homem foi solto pela falta de um enquadramento legal que o mantivesse preso. Com a lei, os engraçadinhos que acham que o desejo sexual pode ser saciado sem o consentimento de terceiros ou que não tem problema algum em dar uma roçadinha naquela moça que está no ônibus ou no metrô, os flagrados poderão pegar até 4 anos de cadeia. E é lamentável que seja preciso existir uma lei assim, pois o mínimo que alguém deve ter com o outro é respeito. Bônus do dia 24. A Justiça condenou nesta segunda-feira o deputado Alberto Fraga, candidato ao governo de Brasília, a 4 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto, pela prática do crime de concussão, ou seja, exigir vantagem ilícita em razão do cargo. Fraga, que é coronel reformado da PM e um dos 3 primeiros colocados na última pesquisa Ibope de intenção de votos ao governo de Brasília, foi acusado de cobrar e receber R$350 mil em propina como contrapartida para assinar contratos de adesão entre o governo do Distrito Federal e a Cooperativa de Transporte Público do DF, a Coopetran. Ele chefiava a Secretaria de Transportes do Distrito Federal na gestão de José Roberto Arruda, que, aliás, também foi condenado nesse mesmo dia 24 a 7 anos de prisão. O que será que a Ana Cândida dirá de Alberto Fraga? E de Renan, Jucá e dos demais 27 mil candidatos que disputam as eleições de 2018? Aguarde e você saberá. Dia 25. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou o imediato cumprimento da pena de prisão, nesta terça-feira 25, do senador Assir Gurgax, PDT de Rondônia, por crimes contra o sistema financeiro nacional. Caso seja concretizada a prisão do senador, ele terá que se recolher ao presídio no período noturno, desde que comprove estar trabalhando, decisão que cabe ao Senado. De acordo com a denúncia, Assir obteve, mediante fraude documental e dispensa indevida de garantias formais, empréstimo de R$1,5 milhão com o objetivo de renovar a frota de ônibus da Eucatur, dirigida por ele na época da fraude. Assir Gurgax foi eleito senador em 2006 e até hoje permanece no cargo. Ele é mais um político em pleno exercício do mandato que tem a prisão decretada. Aliás, é mais um candidato a governo estadual que foi considerado culpado. Eleitores de Rondônia, gente, olha, coloquem a mão na consciência, por favor. Dia 26. Por 7 votos a 2, os ministros do STF decidiram, neste dia 26, rejeitar pedido de liminar feita pelo PSB
para evitar o cancelamento dos títulos de eleitores que não realizaram o cadastramento por biometria nas localidades que foram escolhidas pela Justiça Eleitoral. Cerca de 3,4 milhões de eleitores não vão votar nas eleições de outubro e quase metade dos títulos são da região Nordeste. Se você não tem certeza se está apto a votar, acesse bit.ly/meu título de eleitor, separado por hífen, bit.ly/meu título de eleitor. 27 de setembro. O candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o general da reserva Hamilton Mourão, criticou o direito a férias e o pagamento de 13º salário a trabalhadores. Para Mourão, os direitos previstos aos trabalhadores são jabuticabas, ou seja, só ocorrem no Brasil, e mochila nas costas de todo empresário. Bolsonaro, assim que ficou sabendo da presepada, desautorizou o vice pelo Twitter e afirmou que, ao criticar o 13º, Mourão faz, entre aspas, uma ofensa a quem trabalha e continua, confessa desconhecer a Constituição. O lamentável discurso proferido pelo pouco capacitado vice-presidenciável ocorreu na Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ou seja, um local onde presumidamente havia empregadores. A tentativa desastrosa do coronel foi falar aquilo que os empregadores gostariam de ouvir. Mas o problema vai muito mais além. Quando alguém que esteja tentando se tornar o segundo homem mais forte da República fala uma asneira como essa diante de lojistas, o que se pode esperar quando ele estiver diante dos mega empresários brasileiros como donos de empreiteiras? O postulante a um cargo como de vice-presidente do país precisa ter um discurso único e não sair por aí tentando afagar os egos de grupos de pessoas. 28 de setembro. Em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, apresentador do programa televisivo Balanço Geral, da TV Bandeirantes, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, voltou a afirmar que não aceitará o resultado das eleições se não for sua vitória. O candidato voltou a afirmar, sem apresentar provas ou indícios que sustentem a acusação, que pode haver fraude nas urnas eletrônicas. E o estranho é que ele parece considerar fraude apenas se perder a eleição, mas se ganhar tá tudo bem. 29 de setembro. O ato Mulheres contra Bolsonaro ocorreu neste sábado 29 em mais de 160 cidades, sendo ao menos 90 delas no Brasil. Em São Paulo, no Largo do Batata, 150 mil pessoas se reuniram, segundo organizadores. Celebridades também abraçaram a causa, que tem como objetivo demonstrar a rejeição que o capitão do exército sofre por boa parte do eleitorado feminino. Até mesmo a superstar pop mundial Madonna usou a hashtag #EleNão em sua conta no Twitter. Gente, Bolsonaro se transformou num mito brasileiro, onde parte da população acredita que ele é o salvador do país, e outra significativa parte o considera uma ameaça à liberdade e à democracia. Em todo caso, Jair Bolsonaro já pode se considerar um vencedor, pois há pouquíssimo tempo atrás ele estava no limbo da política brasileira e hoje é conhecido no país inteiro, seja por adoração ou ódio. O fato é que ele conseguiu se movimentar muito bem nas redes sociais ao longo dos últimos anos, porém não deu a mesma atenção ao externar pensamentos que pouco agradam às ditas minorias. Este foi mais um A Semana em Minutos. Se gostou, dê um like e compartilhe sem moderação. Esse gordo aqui agradece.